Ora também, deixa eu falar, não pode deixar sem falar também. Deus e Pai, está a tua filha, tua serva, Jesus. Maravilhoso. Diz a tua filha que o Senhor queira, será a presença de fogo que interessa, importante, que o Senhor vai falar conosco. Que o Senhor fique conosco com a tua palavra. Fale conosco, meu Pai. Que não seja ela, Pai, mas a a palavra. Pai, forte hoje. Pouca gente, mas você pediu uma presença de Deus, a tua presença aqui é real. Muito obrigado. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus, Deus ele é fiel, igreja. Deus ele é fiel, ele está no controle da minha e da tua vida, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Esther. Esther, glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esther. O livro de Esther, Esther 8. Esther 8, verso 7. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esther 8, verso 7, que diz assim: Então disse o rei Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mardoqueu, e eis que dei a Esther a casa de Naamã, e a ele enforcará nenhuma forca, porquanto quiseram pôr a mão sobre o judeu. E escrevi, pois, ao judeu, como parece bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selei com o anel do rei, porque a escritura que se escrevi em nome do rei se sela com o anel do rei, não para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Siva, aos 23 do mesmo mês, e escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maioral da província, que se estendeu na ideia até Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura, conforme a sua língua. E escreveu em nome do rei Assuero, e selou com o seu anel do rei, e enviaram a carta pela mão do correio a cavalo, e que cavalgava sobre gentil, que era da cavalaria do rei. Amém? Aí a gente vai para o 15. E o verso 15 diz assim: Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Susa
exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Amém? Senhor, meu Deus, amado querido Pai, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus possível, Pai amado e querido, aqui está lida, Pai amado e querido, a Tua palavra, Pai amado e querido, fala conosco, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Deus, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quiser tratar conosco nesta noite, Pai. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço, eu já te agradeço, a igreja diz. Amém. A palavra do Senhor está falando, glória a Deus, aleluia, de Mardoqueu, né? De Mardoqueu, da Esther e de Naamã. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que Naamã ele já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Os judeus naquele tempo eles estavam sofrendo com aquele rei, né? Não com o rei, estava sofrendo com Naamã, mas Naamã, de todo jeito, Naamã queria usar o rei para botar contra o povo de Deus. E aquele povo, por ser judeu, glória a Deus, aleluia, eles passaram a ser perseguidos, eles passaram a ser odiados, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Naamã, glória a Deus, aleluia, ele queria que Mardoqueu sempre se prostrasse diante dele. Por quê? Porque tinha feito um decreto a qual todos tinham que se prostrar diante de Naamã. Mas como Mardoqueu era judeu, ele só se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso. Mardoqueu, ele começou, glória a Deus, aleluia, a sofrer ameaça e perseguição por Naamã. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que Naamã ele vai prepara a forca, ele vai, glória a Deus, aleluia, perseguindo aquele povo e começa a perseguir Mardoqueu. E a Bíblia vai dizer que ele começa a fazer, glória a Deus, aleluia, uma forca para enforcar Mardoqueu. E quando ele começa a preparar aquela forca para enforcar Mardoqueu, a Bíblia vai dizer que já está tudo preparado para o banquete da rainha Esther. E quando a rainha Esther prepara aquele banquete, aí o que é que acontece? Naamã, ele começa, glória a Deus, aleluia, a fazer plano e projeto para prejudicar Mardoqueu. Ele começa, glória a Deus, aleluia, a procurar, glória a Deus, aleluia, algo que chegasse a condenar Mardoqueu, algo que prejudicasse a vida dele. E ele prepara aquela forca, glória a Deus, aleluia, mas Naamã, glória a Deus, aleluia, quando ele prepara a forca, ele esquece que Mardoqueu, glória a Deus, aleluia, ele era um criado, glória a Deus, aleluia, do rei, e era também, glória a Deus, aleluia, uma pessoa que era, glória a Deus, aleluia, eu digo que era a menina dos olhos do Senhor, porque o Senhor ele tinha um preço, glória a Deus, aleluia, por Mardoqueu. O Senhor ele tinha olhado para Mardoqueu e eu creio que ele tinha se agradado daquilo que ele fazia, glória a Deus, aleluia, diante de estar ali no meio daquele povo, mas não se prostrava diante daquela situação, porque ele dizia que só se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso. E Naamã ele prepara tudo, ele preparou a forca, ele preparou, glória a Deus, aleluia, aquela situação todinha ali para prejudicar Mardoqueu. E a Bíblia diz, glória a Deus, aleluia, que o próprio rei ele perde o sono. Ele perde o sono de noite. E quando ele perde o sono, ele manda buscar o livro das crônicas. E quando ele manda buscar o livro das crônicas, a Bíblia diz que lá tem algo, glória a Deus, aleluia, que ninguém tinha falado para o rei. Algo que ninguém tinha feito por Mardoqueu, glória a Deus, aleluia, porque Mardoqueu, glória a Deus, aleluia, ele já tinha dado, ele já tinha livrado a vida do rei, glória a Deus, aleluia, mas ninguém não tinha falado nada, tinha passado por despercebido. E o rei começa a perguntar o que fizeram por esse. O que fizeram por esse judeu? Que a qual deu livramento ao rei. Porque alguém tinha preparado algo para tirar a vida do rei, mas quando Mardoqueu, por orar, que eu creio, porque eu creio que ora, Deus revela, Deus mostra. E a Bíblia vai dizer que o rei, ele começa a fazer pergunta aos criados. E diz assim, manda chamar quem está no pátio. Né? Aí Mardoqueu que estava no pátio, não foi? E Naamã também.
Porque a Bíblia vai dizer que Naamã ele achava que o rei ia agradar a ele. Aí chama Naamã. Naamã está lá no pátio, aí vem cá, Naamã. O que eu fazia? O que fazia alguém que agradou o rei, aos olhos do rei? Ele, eu fosse o senhor, preparava o melhor cavalo, a melhor veste, a melhor joia, a melhor coroa. E aí eu mandava alguém desfilar com ele. Mandava um príncipe, alguém que tivesse poder. Porque Naamã ele queria humilhar. Naamã, o pensamento de Naamã não era, meu Deus, exaltar ninguém, nem o rei. Ele queria humilhar todo mundo. Naamã, pelo que ele falava ali, ele queria sempre aparecer. E a Bíblia diz que Naamã ele vai e fala para a mulher, fala para o amigo, né? Mas depois, quando o rei procura saber, a Bíblia diz que no outro dia, quando ele chega, diz: olha, vai lá, pega Mardoqueu, bota ele no cavalo, dá a melhor veste, pega o anel, pega a veste, coroa, o que tiver aí, e dá a ele. Agora tem o seguinte: tu vai ter que passar caminhando e anunciando na cidade. Tu vai ter que fazer tudo que tu falasse que ia fazer, que tinha que fazer por essa pessoa, tu vai ter que fazer com Mardoqueu. A Bíblia diz que ele faz, mas quando ele volta triste, desanimado. Aí vai se queixar para o seu melhor amigo e para a sua mulher. E a Bíblia diz que Esther estava tudo preparado para pedir a cabeça de Naamã ao rei. E o rei prepara tudo. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi nessa palavra? O que me chamou a atenção, meu Deus, aleluia, é que Mardoqueu, meu Deus, aleluia, Mardoqueu ele não queria aparecer. Mardoqueu ele sempre estava, meu Deus, aleluia, só de vigia ali na porta. A Bíblia diz que Esther é levada para a casa do rei, para o palácio. Esther está sendo preparada para casar com o rei, mas enquanto ela está ali na preparação, Mardoqueu está de vigia na porta, está na brecha, né? Mardoqueu ele não sai da porta do rei. E a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, que o rei Assuero, glória a Deus, aleluia, o rei Assuero, ele dá permissão, glória a Deus, aleluia, à rainha Esther. Por quê? Porque a forca que Mardoqueu, Naamã, que é preparado para Mardoqueu, ele teve que morrer nela. Porque a mesma forma que ele fez, glória a Deus, aleluia, ele caiu nele. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que depois da morte de Naamã, o rei manda pegar tudo que era de Naamã. O rei manda pegar tudo que era de Naamã e dá para Mardoqueu. E quando ele manda pegar tudo, glória a Deus, aleluia, ele ainda escreve uma carta, glória a Deus, aleluia, para aquele judeu, mandando os judeus se preparar, glória a Deus, aleluia, para atacar aquele mesmo povo que estava pronto para atacar o judeu, para fazer mal o povo de Deus. O próprio rei, glória a Deus, aleluia, fez com que aquela situação virasse tudo ao contrário. O que foi que eu aprendi com essa palavra ontem estudando? Que muitas vezes, glória a Deus, aleluia, as pessoas elas gostam de preparar algo, né? Gostam de preparar forca, gostam de preparar algo para nos prejudicar. E esquece que eu e você temos um rei do rei, o Senhor do Senhor, o Deus de todo tempo, que não dorme. Porque o nosso Deus, eu digo que ele é um Deus de todo tempo. É um Deus que ele não dorme. A Bíblia diz que ele não truqueja e nem dorme. Pois, glória a Deus, aleluia, eles esquecem que temos um Deus que pode todas as coisas. Temos um Deus, glória a Deus, aleluia, que ele vela para cumprir. Um Deus que ele não dorme nem truqueja. E ele vê tudo e sabe de tudo. E a Bíblia diz que ali a Esther começa a escrever, chama ali os anciãos, e começa a escrever uma carta, glória a Deus, aleluia, para mandar para o povo judeu. E começa a selar, glória a Deus, aleluia, aquela carta com o anel do rei, porque o rei já tinha autorizado, o rei já tinha passado o anel para Esther e para Mardoqueu, escrever para os judeus, e disse: olha, vai lá e começa a anunciar, glória a Deus, aleluia, a esse povo, glória a Deus, aleluia, que é inimigo de vocês, que todos vão morrer. E ali começa a guerra entre aquele povo, irmão. Foi uma guerra terrível.
E ali, quando eles começaram a selar com aquele anel, ele disse: não pode ser revogado aquilo, glória a Deus, aleluia, que foi assinado com o anel do rei. Por quê? Porque o anel do rei tinha um carimbo. Quando ele carimbava ali, acabou-se. Não tinha revogação. Se o rei assinou e acabou-se. Mas o que me chama a atenção, glória a Deus, aleluia, que depois de tudo que Mardoqueu passou, glória a Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele vai à presença do rei e o rei veste ele com a veste real. Mardoqueu, ele foi honrado. Ele foi honrado, glória a Deus, aleluia, pelo rei. Ele ainda sai de lá vestido de veste real, com uma coroa de ouro na cabeça, glória a Deus, aleluia. Ele sai com as capas de linho fino, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele saiu dali, eu achava que tudo ia ficar bem, que tudo ia se resolver ali, porque Deus tinha honrado Mardoqueu, o rei tinha honrado ele, o próprio Deus tinha usado o rei para honrar Mardoqueu. Mas a Bíblia vai dizer que ele não se conforma, glória a Deus, aleluia, com aquilo que tinha acontecido ali. A Bíblia diz que ele se alegra, o judeu se alegra. O judeu, ele é honrado, glória a Deus, aleluia. Ele é honrado e ele, glória a Deus, aleluia, ele se enche de gozo e de honra. Por quê? Porque ele estava pronto para morrer. Mas em vez de morrer, glória a Deus, aleluia, Deus estava preparando o melhor para Mardoqueu. O que eu quero dizer nesta noite, que alguém pode até preparar a forca para a minha e para a sua vida. Mas o Senhor, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas, Ele está velando, glória a Deus, aleluia, para cumprir a promessa na minha e na tua vida. E a promessa de Deus vai se cumprir. Porque, glória a Deus, aleluia, Mardoqueu, ele tinha uma forca esperando ali por ele, glória a Deus, aleluia. O homem ia enforcar Mardoqueu. Mas quando o rei chega, glória a Deus, aleluia, o rei dá uma ordem, glória a Deus, aleluia, ao favor de Mardoqueu. Em vez de Mardoqueu ser morto ali naquela forca, ser enforcado, Mardoqueu foi honrado por Deus, glória a Deus, aleluia. Foi honrado por aquele Deus, porque eu digo que foi Deus que honrou ele. Usou o rei para honrar ele. E a Bíblia vai dizer que ele foi honrado diante de todo mundo ali. Mardoqueu, ele foi honrado. E quando ele foi honrado, glória a Deus, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele se alegra e ele sai gozo de honra e de alegria. Naquele dia, tanto ele como os judeus se alegraram. E aonde passaram, nas 127 províncias, glória a Deus, aleluia, eles se encheram de gozo e de alegria e se banqueteavam. Eles se banqueteavam por quê? Porque tinha banquete esperando por ele. Alguém pode ter preparado a forca, mas uma coisa eu digo: o Senhor está preparando o melhor para mim e para a sua vida. O Senhor está preparando veste real, veste nova, glória a Deus, aleluia. Ele está preparando uma coroa, a coroa de que não é Deus, não é a coroa que é o nosso galardão, que o Senhor está preparando para mim e para a tua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que por as 127 províncias, aonde eles passaram, eles se alegravam e se banqueteavam, glória a Deus, aleluia, de gozo e de alegria. Mas também a Bíblia vai falar, glória a Deus, aleluia, que Estela ainda não se conforma. Ela ainda vai pedir, glória a Deus, aleluia, a cabeça dos 10 filhos de Naamã para enforcar. E o rei, ele concede aquilo a Esther. Às vezes a maldade do ser humano é tão grande, né? Que em vez dele ganhar, ele perde. Né? E com essa palavra, com essa passagem, eu aprendi um pouco. Porque assim, eu vi o povo pregar sobre Naamã e Mardoqueu. Mas eu vi tanta maldade nessa passagem, irmã, que meu coração aqui fica triste. Que eu digo: Jesus, como o povo era mau naquele tempo, né? Mas o que eu quero dizer nesta noite, igreja, é que Deus está preparando o melhor para a minha e para a sua vida, amém? Eu quero te dizer que tem veste nova sendo preparada, veste nova chegando, glória a Deus, aleluia. Tem banquete sendo preparado, glória a Deus, aleluia, para que eu e você venha se banquetear,
para que eu e você venha se regozijar, para que a nossa alma, nosso espírito venha se alegrar diante do Rei. E que esse Rei hoje é Jesus o Nazareno. Tem banquete preparado, porque a forca foi feita, mas quem fez a forca morreu enforcado. E você ficou só com a honra. É só a honra que vai ficar para minha e para a tua vida. Amém? Nesta noite, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Louva a Deus pela vida da irmã. Amém? Pelo testemunho que a irmã falou. Pela vida do José, do pastor Paulo. Glória a Deus, aleluia. Quarta-feira estamos aqui com o culto de ensino. Glória a Deus. Sábado, círculo de oração. E o Senhor está trabalhando para me dar e te dar vitória. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus possível. Pai amado e querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite, Pai. Pelo louvor, Senhor, pelo testemunho, Pai amado e querido, pela tua palavra. Deus amado e Deus querido, o Senhor nos abençoa. Fica conosco, Pai. Nos dá uma semana, Senhor, de vitória, Pai, de bênção. Deus, amanhã eu vou trabalhar, Senhor, me leva naquele lugar, Pai, em paz, me leva e me traz. E acampa teus anjos, teus arcanos naquele lugar para me ajudar, Pai. Nos abençoa, fica conosco, que eu vou te peço, eu já te agradeço, a igreja diz. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, todos diz. Amém. Amém. Tirei não. Tirei não porque tinha pouca gente, quando tem pouca gente eu nem tiro. Né? Amém. Chega, irmão, que eu ungi sua mão. Olha, irmã, aí vocês Deixa eu pararam ver. aonde? Pararam lá no Jaba, não foi? Eu lembro que vocês estavam congregando o Bruno na época. Vou mostrar aqui no seu. Não foi até o Bruno que